A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, dizer da nossa grande satisfação de ter tão importantes convidados que atenderam com generosidade, não é, ao convite da OAB, do nosso Conselho Federal, da ESA Nacional, e que estão aqui colaborando nesse momento de dificuldade que toda a sociedade brasileira e até mundial enfrentam, né? As repercussões dessa pandemia, que do ponto de vista literário, talvez até sejam alguns aspectos positivos, porque permitem que as pessoas possam ficar mais tempo no recesso do lar, possam ler mais, possam refletir, né? E, enfim, tudo nesse mundo tem aspectos positivos e negativos. E a gente certamente vai trabalhar mais com o positivo, né? Visando dirimir os efeitos negativos inevitáveis. Então, vamos, porque são pessoas que têm um conteúdo muito importante a nos transmitir, vamos começar. Eu, de início, vou passar a palavra ao professor Técio Sampaio Ferraz, que é um mestre de todos nós, já esteve aqui no nosso Maranhão várias vezes, já nos deu brilhantes ensinamentos, né? E nós aprendemos com ele que o direito é também uma literatura, é uma narrativa, né? E certamente ele vai abordar com esse brilho, não é? E com essa simplicidade que é própria dos sábios para todos nós. Com a palavra, o professor Técio Sampaio Ferraz. Então, dizia eu, muito obrigado por suas palavras, é um prazer tê-lo nessa coordenação. Cumprimento os meus dois colegas, agradeço ao OAB o convite e passo imediatamente ao nosso tema, literatura e direito. As duas palavras, como nós sabemos, são plurívocas, né? O que é direito e o que é literatura tem muitos sentidos. E eu vou partir do ponto de vista da arte, não? Pelo menos em relação à literatura. O direito é um fato social, todos nós vivemos. A literatura é arte. Ficção literária, baseada ou não em fatos reais, é arte. E é por aí que eu gostaria de começar. O filósofo Wittgenstein, nas suas investigações filosóficas, tem uma frase interessante, quando diz que os aspectos das coisas mais importantes para nós são ocultos, e são ocultos por causa da sua simplicidade e familiaridade. Vou dar um exemplo, nós somos incapazes de perceber alguma coisa porque esta se acha sempre diante dos nossos olhos. Um outro personagem importante nesse mundo da filosofia, o Noam Chomsky, né? Um livro chamado Linguagem e Pensamento, ele diz alguma coisa semelhante quando ele discute as contribuições linguísticas para o estudo do pensamento e menciona o efeito sutil da percepção dos fenômenos. Ele diz os fatos mentais, mesmo de natureza profunda, não podem ser descobertos pelo psicólogo, porque, sendo intuitivos, uma vez que eles são mostrados, eles se tornam evidentes. E por aí ele vai adiante a respeito do fenômeno literário. Começa citando um teórico da literatura russo dos anos 20, do século passado, Shklovsky, que desenvolvera uma ideia a respeito da função da arte literária, que seria
tornar estranho o objeto descrito. Ele diz exatamente isso. Quem vive à beira da praia acostuma-se tanto ao murmúrio das ondas que nunca as ouve. Não? E uma prova disso é que nós, em geral, não ouvimos aquilo que nós mesmos dizemos. Não? E, com isso, ele diz que, por assim dizer, a finalidade da arte é justamente retratar para a esfera de novas percepções aquilo que fica, por assim dizer, perdido nesse cotidiano, naquilo que nós não vemos porque está sempre na nossa frente. Isso vale para o direito e, principalmente, vale para a experiência dos profissionais, que estão tão enfronhados na vida jurídica, nos seus processos, nos seus recursos, e também para os participantes, enfim, para os interessados, aqueles que sofrem as decisões ou que procuram decisões. A gente está tão envolvido nisso que as percepções são tão evidentes que nós não as notamos. Ora, a função da arte, diz esse crítico russo, é justamente criar uma nova área de percepções, tornando estranho aquilo que é evidente. E, ao tornar estranho, chamar a atenção. Ele cita um exemplo de uma história de Tolstói, em que acontecimentos usuais da vida são apresentados do ponto de vista de um narrador que acontece ser um cavalo. E, com isso, chama atenção, torna estranho, e você vai ler aquilo com curiosidade. E, por falar em cavalos, eu me lembro de uma das mais notáveis lições a respeito do fenômeno social jurídico do seu tempo, que é a realizada por Swift nas viagens de Gulliver. Uma das viagens é feita à terra dos Hunemons. É uma palavra onomatopaica que procura repetir o relincho de um cavalo. Enfim, é uma terra em que a espécie superior que domina são cavalos e a espécie inferior são os seres humanos, que, por sinal, são identificados como Yahoos. Essa palavra veio depois ser usada por outros em outros contextos. Pois bem, Gulliver, quando faz essa viagem ao país, à ilha dos cavalos, ele tem um mestre, o mestre cavalo, que lá pelas tantas, ouvindo falar, pergunta para o mestre, pergunta para Gulliver o que é law, o que é direito. Tudo que ele tinha ouvido falar pelo Gulliver, ele não conseguia entender o que era isso. Para que vocês precisam de direito se a natureza e a razão, pelo menos entre nós, é mais do que suficiente para um reasonable animal, para um animal razoável? Não preciso disso. E o Gulliver, então, insiste em explicar. O law é uma ciência importante, necessária, e vem com o seguinte exemplo. Ele fala, por exemplo, se o meu vizinho tem intenções a respeito de uma vaca que é minha, ele toma serviços de um advogado para provar que a vaca é dele, que eu tenho que entregar a vaca para ele. Mas, por sua vez, eu também contrato um advogado para defender o meu direito. Porque, como se sabe, é proibido por todas as regras de direito que alguém possa falar por si mesmo. Todos precisamos de advogados. E daí segue uma peça incrível, uma espécie de disputa retórica entre os advogados, diz o Gulliver, cada um mostrando a grande injustiça que seria aceitar o argumento do outro. E diz, e tudo conclui com a decisão do juiz. Pensando na tradição inglesa, sempre aquele que tem o maior destaque entre os mais destros e experientes dentre os advogados. Diante dessa descrição, o mestre cavalo pergunta por que esses advogados, juízes, sendo tão bem dotados, não seriam, então, os instrutores de todas as outras pessoas. E, com isso, não precisaria de law. Todo mundo entenderia isso, afinal, eles são tão bem dotados. Ao que o Gulliver responde, para falar com franqueza, essa gente toda, advogados, juízes, é de uma espécie horrível, ignorante e estúpida, há mais
desprezível que se possa imaginar. São inimigos declarados do conhecimento e do aprendizado. E, para falar com franqueza, eles estão sempre dispostos a perverter a razão natural da humanidade, em todos os objetos nos quais eles se metem, aliás, como é próprio da sua profissão. Obviamente, o Swift está usando da sua fantástica ironia para nos chamar a atenção a respeito desse fenômeno law, direito. Não? O mestre Cavalo ouve tudo aquilo, não? E, obviamente, não consegue ainda entender, mas o objetivo de Swift, via Gulliver e via o Cavalo Mestre, é talvez pôr bem às claras aquilo que, diante dos nossos olhos, costuma ficar oculto. Não? Bom, exatamente essa possibilidade de nós tornarmos estranho aquilo que é familiar e, portanto, revelar aquilo que está oculto, que é uma função importante da arte literária, no nosso caso especial. A relação entre a arte literária, por exemplo, entre as grandes tragédias, as tragédias gregas, e o direito é conhecida. Ela vai até mais além disso. Existe uma relação muito íntima entre as duas coisas. Não? O direito tem um pouco, por exemplo, da tragédia, tem um pouco dessa arte da tragédia. Não? Se nós pensarmos nos julgamentos, principalmente na área penal, não? Em todos os tempos, em todas as sociedades, não? A gente percebe uma espécie de encenação apoteótica, a promulgação solene, principalmente quando é um tribunal pleno se reunindo, não? As vestes talares, não? Que fazem do direito também uma espécie de teatro, não? Um teatro em que a experiência jurídica parece confluir para aquele momento final apoteótico onde se proclama a sentença. Isso tem muito do teatro conforme ele foi visto na antiguidade. Aliás, muitas das expressões que nós usamos no campo jurídico vêm do campo teatral da antiguidade. Nós falamos, por exemplo, em antagonista, não esquecer que no teatro havia o protagonista, e existe até hoje. São palavras semelhantes. Nós temos antagonistas e protagonistas. E nessa relação quase teatral, que também existe no direito, nós podemos perceber momentos importantes, não? Momentos importantes em que o direito e a arte parecem até mesmo se aproximar, por assim dizer. Nós percebemos, na verdade, que nessa aproximação entre, no caso, o teatro antigo, a tragédia antiga e o direito, não? Na final das tragédias, e isso acontece até hoje, de certo modo, nas tragédias também modernas, não? No final da tragédia sempre aparece um encerramento, a tragédia termina, não? Mas ali ecoa uma espécie de non-liquid, é como se alguma coisa não ficasse decidida. Não? O espetáculo termina, não? Termina com uma espécie de redenção, não? Que, por assim dizer, provoca nos espectadores uma entrega a si mesmos. Não? Há um momento no final em que eles todos parecem se reunir numa comunidade, parecem ter um conteúdo comum que se observa nos olhares e nas vozes que, depois de alguns instantes sem fôlego, irrompe nos aplausos. Isso acontece no teatro. Não? Nesse sentido, o teatro tem uma dimensão agonística. Agon, ele é agonista. Não? Daí vem protagonista, antagonista. E no direito nós temos alguma coisa semelhante. Não? Depois desse drama do exercício da persuasão, não? No sentido jurídico, não? Que pode ser por escrito, mas também pode ter um encantamento da voz, numa manifestação oral, não? Tudo isso também faz da decisão jurídica uma espécie de poder que, ainda que se exerça racionalmente, a motivação da sentença, não? Ele, na verdade, revela
como no drama trágico, um desfecho que tem um quê de um drama que não termina. As partes vão embora e fica aquela pergunta, e agora? O que aconteceu? Cada um vai viver a sua vida por si mesmo? Enfim, quando a gente pensa no teatro e quando a gente pensa no direito, ideias como essa podem surgir, por assim dizer. Isso exige da parte do direito que os personagens se retirem daquele âmbito do teatro e aceitem o resultado, mas que se torna perceptível estranhamente quando a gente olha para a representação dramática. Eu lembro aqui de um filme, não é uma obra literária, mas que tem fundamentos literários, A Laranja Mecânica, de Kubrick, em que aparece esse momento. O personagem é condenado a uma lavagem cerebral, mas depois de sofrer a lavagem cerebral, a câmera mostra um sorriso enigmático dele, e você fica sem saber se ele, entre aspas, se curou ou não se curou. É um pouco disso que a arte é capaz de mostrar, e que no direito a gente passa por cima disso. É tão familiar que a gente raras vezes pensa nisso. Bom, nós vivemos um momento em que a arte tem uma repercussão de massa muito importante. Não que não tivesse no passado, mas o que nós chamamos de arte-diversão, arte de massa, no momento que nós estamos vivendo, inclusive com a internet e tudo mais, implica essa reação maciça, massiva do público, e é para esse público que ela acaba se dirigindo. A revolução tecnológica permite isto. E nós percebemos, então, de novo, essa tragédia, no sentido grego da palavra, e a presença dela no mundo jurídico de hoje, por força da tecnologia, quando nós olhamos, por exemplo, as sessões do Supremo Tribunal Federal, aliás, por iniciativa do próprio Supremo. Sem dúvida, aquilo acabou se tornando, por gosto ou não por gosto, de todos os que participam, numa espécie de grande drama, e de um drama de massa, que todo mundo acompanha de uma forma incrível. Isto é como se a gente tivesse um direito estetizado, em que os gestos, o modo de se apresentar, ganham uma dimensão incrível. E estetizado em termos de público, massa, no sentido que acaba sendo consumido, passa a ser um objeto de consumo. É o direito que, normalmente exilado na abstração da lei, acaba sendo confiscado pelo espetáculo cotidiano. Isto é uma coisa interessante, é a percepção de que o direito, nesse momento, adquire formas estéticas muito próprias e muito semelhantes à da arte. Bom, o nosso objetivo é traçar aqui relações entre direito e arte. Tornar estranho aquilo que é familiar e fazer com que a gente abra os olhos, essa é uma função da arte. Mas, por outro lado, é curioso quando o direito absorve isso de tal maneira que ele mesmo começa a mostrar como perceptível aquilo que nós usualmente não percebemos. Quem, há 10 anos atrás, se incomodava com a decisão ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Hoje está todo mundo de olho, principalmente nesse momento em que discutimos pandemia, recursos médicos, quem está doente, estatísticas, tudo isso, de repente, salta aos nossos olhos. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria acrescentar que essa relação que o professor Técio Sampaio Ferraz fez entre o direito e a arte, eu acrescentaria a política também. Desde os gregos, desde as tragédias gregas, Antígona, por exemplo, é a mais eloquente discussão de direito natural e direito positivo, Então, no teatro grego clássico estão as fontes
dessa inter-relação que inclui direito, política e arte. Todos juntos, né? Todos juntos. Sem Agora, mas foi, como sempre, brilhantíssima a sua exposição. E agora vamos ouvir a nossa segunda expositora, né? Na verdade, dentro da sequência que nós combinamos. Que, a não ser que queiram fazer alguma colocação, alguma inferência sobre o que foi manifestado pelo professor Tércio. Gostariam de fazer alguma manifestação? Eu acho que a gente podia seguir e no final a gente dialoga, talvez seja mais fácil. Exatamente. Concordo. Então, sendo assim, uma palavra à nossa excelentíssima doutora Andréa Pachá. Boa tarde, doutor João. Quero agradecer o convite e para mim é uma honra muito grande participar de um congresso da OAB, que é uma instituição, nesse momento, essencial para a preservação da nossa democracia, da nossa política, dos nossos direitos e desse processo todo civilizatório que inclui a arte e a literatura. E dizer também que é uma honra enorme participar desse encontro na companhia do professor Tércio, que para mim é uma referência ética, afetiva, jurídica, ele é um gigante no pensamento e é uma alegria poder compartilhar desse momento com ele e com Pedro, que é um jovem advogado e que faz um trabalho relevantíssimo na divulgação e na importância da literatura na nossa vida. Duplamente feliz, porque quando entrei aqui, eu percebi o nome da sala, que era Dr. Otávio Lobo. Dr. Otávio Lobo, um advogado pernambucano que eu amava profundamente, pai de uma grande amiga minha que faleceu há pouquíssimo tempo, vítima da Covid. Então, tem foi uma coincidência muito grande e fiquei muito emocionada quando me deparei com o nome dele aqui na entrada da nossa sala. Eu vou começar contando para vocês uma história que aconteceu há alguns anos. Eu era juíza numa vara de registro público e antes de começar as audiências, eu fui fui procurada por um rapaz da funerária que precisava de uma autorização urgente para sepultar um bebê. E quando eu peguei o documento, eu não entendia bem por que ele estava me procurando, eu percebi que o corpo do bebê estava há 1 mês insepulto no Instituto Médico Legal. E ele, com muita pressa, dizia assim, não, vamos resolver rápido isso, a família está aí. E eu não estava entendendo o que acontecia e mandei a família entrar, porque era um procedimento administrativo, mas eu fiquei muito impressionada com aquele fato, achei estranho. E entra na minha sala uma menina de 16 anos, que era mãe desse bebê, um rapaz de 20 anos, que era o pai, a avó materna, que mal olhava para a filha e com quem não se relacionava há muitos anos, porque a filha dela foi criada pelo pai. E, ao final, para eu conseguir entender o que acontecia, a história bem curta e bem cruel era a seguinte: essa menina engravidou aos 16 anos, não falou para ninguém da gestação, o pai trabalhava o dia inteiro, só chegava em casa à noite, eles não se encontravam. Ela tinha esse namorado para quem ela também não disse que estava grávida, e o namorado dizendo que achou que ela tinha engordado um pouquinho, mas que não percebeu. E um dia, de madrugada, ela sentiu fortes dores abdominais, foi ao banheiro, pariu um filho, pegou a criança dentro de um saco plástico, levou para a casa da vizinha, ainda com cordão umbilical. A vizinha a levou para o hospital e a criança chegou morta. Ela ficou 1 semana se recuperando da morte, quer dizer, da infecção pós-parto, e foi embora, teve alta, e ninguém disse para ela, segundo ela me informou, que precisava enterrar o corpinho. E eles narravam esse fato, que eu me emociono todas as vezes que eu lembro disso, mas eles narravam esse fato para mim com uma objetividade que pareciam robôs falando de uma história de ficção que não envolvia nenhum tipo de sentimento, como se fosse natural
parir um filho, deixar um corpo de um filho num hospital, no Instituto Médico Legal, insepulto, e eu tentava estabelecer com aquelas pessoas uma relação de humanidade para entender que tipo de miséria os teria levado àquelas decisões ou àquela forma de viver. A avó materna, muito preocupada em ir embora rápido, porque não podia fazer nada, já estava morto mesmo, e era exatamente desse jeito que eles se relacionavam com aquela tragédia. Eu fiquei assim, ansiosa, angustiada, e falei, bom, vamos determinar o sepultamento, e antes precisava lavrar o nascimento, porque essa era a grande questão. Se a criança tivesse nascido morta ou não, precisaria de uma certidão de nascimento para fazer o sepultamento. E aí o casal começa a brigar, porque ela queria que o filho chamasse Kaique, com C, ele queria que chamasse Kaique, com K, e eu não acreditava que aquela era a principal preocupação daquele casal. E quando eu fui determinar o registro, o pai da criança disse para mim assim, não posso aproveitar e mudar meu nome de uma vez, não? Eu falei, por quê? Não, porque eu detesto meu nome, a minha avó me deu esse nome porque ela gostava de um personagem de uma novela. E o rapaz chamava Édipo. Aquilo, para mim, parecia um delírio. Eu falava assim, não é possível que isso está acontecendo aqui na minha sala de audiências. E eu disse para ele, você sabe quem foi Édipo? Não sei, a minha avó que gostava do personagem. Eu falei, então senta aí, eu já estava com o dia perdido, aquilo já tinha me deixado tão abalado. Senta aqui que eu vou contar para você quem foi Édipo. E comecei a contar para aquele casal a história do rei justo e bom, da investigação que esse rei fez em busca da identidade, de tudo o que aconteceu na tragédia. E, no final, eu disse para ele, rapaz, pensa bem na hora de mudar o nome, o nome que a sua mãe te deu, porque Édipo era um rei justo e bom, você tem um nome de uma pessoa que é muito importante. Ele olhou para mim e falou assim, quer dizer que esse cara comeu a mãe e matou o pai? Essa era a síntese do Édipo que ele conseguiu apreender. Mas o que me mais impactou é que, enquanto eu contava a história de Édipo, de Jocasta, de Laio, eles reagiam com uma emoção que eu não consegui perceber enquanto eles me contavam a tragédia do filho insepulto. Eles conseguiam se emocionar com a tragédia do Édipo, mas eles não conseguiam se enxergar protagonistas das próprias vidas. E terminou a audiência com o registro feito, eu fiquei muito comovida, muito abalada, tentando buscar alguma resposta para aquela desumanização, porque não eram pessoas miseráveis que não tivessem acesso a algum tipo de compreensão. E tentando entender aquele fenômeno, mas também naquele momento eu consegui perceber o impacto que a ficção, que a literatura e que a tragédia conseguem provocar na vida das pessoas. Porque mesmo aquelas pessoas que não tinham nenhuma relação de humanidade com a vida deles, com a própria tragédia, eles conseguiram ficar vidrados ouvindo a história de Édipo. E a importância da alteridade que a literatura traz, para mim, é o que tem de mais relevante no exercício da minha profissão. Eu não sei que tipo de juíza eu seria sem a experiência transcendental de encontrar as personagens, os conflitos, as contradições, as precariedades da condição humana que eu encontrei ao longo da vida lendo livros de ficção. Porque, infelizmente, a nossa formação jurídica, como todas as formações universitárias, andam cada dia mais pragmáticas. Hoje é capaz de uma pessoa se orgulhar profundamente de ser aprovada num concurso público sem nunca ter aberto um livro. E eu não digo nem um livro de literatura. Há candidatos que alardeiam a possibilidade de aprovação em um concurso estudando apenas em apostilas. Essa é a realidade que nos conforma hoje.
E são essas pessoas que têm passado por uma baixíssima formação universitária, escolar, que seria o ambiente da leitura, o ambiente do encontro com os mundos possíveis e com as janelas possíveis a partir da literatura, são essas pessoas que têm ocupado espaços de poder, reduzindo a nossa capacidade de compreensão do humano no mundo. Isso tudo empobrecido pela linguagem das redes sociais, que é uma linguagem que reiteradamente afirma um discurso de ódio e indica de forma clara o empobrecimento da representação e do significado das palavras, tem formado um cenário muito difícil para a sobrevivência, não só da literatura, mas também do direito. Que direito é possível numa sociedade que não consegue estabelecer uma transcendência e uma compreensão do humano por meio das normas que se tenta aplicar? A literatura, então, nesse contexto, para mim, se apresenta como um caminho, uma ferramenta importantíssima de reencontro nosso com a nossa humanidade. Eu dificilmente, quando fui aprovada no concurso para magistratura com 30 anos de idade, dificilmente eu apreenderia nos livros jurídicos o que eu aprendi do ser humano por meio da literatura que eu havia lido até então. Dificilmente, se eu não tivesse lido Nelson Rodrigues, Shakespeare, Victor Hugo, Dostoiévski, Tolstói, dificilmente eu conseguiria exercer a magistratura da forma empática com que eu tento exercer, por tentar compreender o outro que mora do outro lado do processo. E todas as vezes que eu tenho trabalhado nos cursos de formação de magistrados, nos cursos de iniciação, eu assim, insisto de uma forma muito enfática sobre a necessidade dessa janela ser aberta. É possível que exista outras formas de convivência social. É possível que nós estejamos condenados ao degredo intelectual, à perda da beleza. É possível, o professor Tércio falou do laranja mecânica, é possível que nós sejamos atingidos pela doença do esquecimento e que nos seja sonegado o direito à humanidade. Agora, sem a afirmação desses saberes que são extremamente, umbilicalmente ligados um ao outro, como a arte, como a cultura, como a literatura e o direito, que são saberes da mesma raiz, que é a nossa raiz humana, sem que esses saberes caminhem juntos, dificilmente a gente conseguirá construir um espaço ético, político, social melhor para viver. E se essa quarentena tem sido um momento muito duro e uma experiência muito difícil, talvez como assim, a experiência mais difícil que nós experimentamos até hoje, todos nós, de qualquer geração, é importante perceber que sem as janelas da imaginação, sem a possibilidade da esperança que mora no desejo de encontrar outras alternativas, outros mundos e outras possibilidades, nós sucumbiríamos. Então, mais do que nunca, eu faço assim uma afirmação que eu penso que é a nossa salvação humana. Investir no que a literatura tem de transcendente. Tem uma parte do 100 anos de solidão, e com isso eu termino a minha fala, em que as pessoas começam a sofrer da doença do esquecimento. Elas esquecem o nome das palavras e aí começam a fixar adesivos nas coisas para que as coisas não percam o nome. E em pouco tempo elas começam a perder a referência do significado daquelas palavras. Então não adianta mais ter um nome, precisa escrever para que aquelas coisas servem. E o resgate da lembrança, e o resgate da memória, e o resgate do desejo pela transcendência vem do afeto. Então, a literatura é uma forma de compreensão do afeto
como um sentimento essencial para que nós nos ocupemos do outro. E o que é isso, senão o que deveria ser o objetivo do nosso trabalho com o direito? Muito obrigada. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Imagino se nós tivéssemos tantos juízes como a senhora, né? Que colocam a afetividade, o sentimento acima dessa nossa inalcançável racionalidade, né? Nós estamos aqui na terra de Ferreira Goulart. Sim. José Ribamar Ferreira Goulart. Ferreira Goulart dizia que é preciso a arte porque a vida não basta, né? Não é isso? É isso. Mas a vida, às vezes, surpreende a arte. Né? Existe surpresa disso aí, né? Por exemplo, a sua fala foi muito interessante, né? Mostrando como é que, na sua atividade jurisdicional, acontecem fatos, né? Que são inteiramente imprevisíveis, né? De pessoas que conheciam a tragédia grega, mas que não eram cônscias da sua própria tragédia, né? E que lhe tocou bastante. Eu achei muito interessante o seu relato, doutora Andréa. Eu mandei para você, doutor João, eu mandei o livro que eu escrevi com essas histórias. O livro chama A Vida Não é Justa. Ah, muito grato, muito obrigado. Mandei para o Pedro e para você vai receber. Muito obrigado. Bom, agora vamos passar a palavra ao nosso Pedro, que hoje é um sucesso, né? Muito grande, fazendo os seus resumos. Eu imagino que ele já deva ter sido solicitado a fazer um resumo de Camus, né? O autor de A Peste, né? Com certeza. Primeiro... Então, Pedro, você tem a palavra. Muito obrigado, doutor João. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, a convite da OAB, falando de um tema que eu gosto tanto e ao lado de pessoas sensacionais. Né? Eu estava até comentando antes da gente entrar aqui que eu fui aluno do professor Tércio no meu primeiro ano de faculdade, na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, também é uma honra estar aqui com um professor. Também queria parabenizar a doutora Andréa pelo belíssimo relato das palavras sobre a literatura e a relação da literatura com a humanização, que é algo que eu defendo muito também e que eu vim aprendendo nos últimos anos e com essa minha experiência de estar numa rede social falando de livros e poder receber muitos relatos de pessoas sobre os livros. O que eu venho percebendo é que a gente está muito distante dessa humanidade, né? É realmente um processo de desumanização, como a doutora Andréa falou, e que até é título de um livro que eu gosto muito, do autor português chamado Walter Ugumãe, e é um processo que a gente vem enxergando mesmo. E é engraçado quando a gente faz uma relação disso com o direito, porque quem está fora do mundo jurídico acaba tendo a impressão de que quem é do direito lê muito, né? Tem essa impressão. Então, quando eu vou conversar até sobre a minha própria experiência com a literatura, é comum eu ouvir de pessoas falando, não, mas você faz direito, lógico que você vai ler muito, né? Você devia gostar muito de ler, porque você entra no direito para ler, as pessoas têm muito essa ideia. E o que eu venho percebendo, e até por experiência própria desde o início, que o direito, né, não necessariamente para ter feito direito, eu gostei muito de ler, e o que eu vejo é que isso se repete, as pessoas, na verdade, ficam tão bitoladas, né, e focadas no aprendizado do direito como um estudo jurídico e pragmático, né, para ver isso na prática, então essas apostilas, e até mesmo quem está na própria academia, no estudo do direito como teorias jurídicas e dissertações, mas acabam deixando de lado a visão do direito como essa parte humana, que está muito ligada à literatura. Então, quando me falam isso das pessoas do direito leem muito, o que a experiência vem mostrando, e até o relato das próprias pessoas que me seguem, é que não, tem muita gente
do direito, muita mesmo que me segue, que vem pedir assim um socorro. Como é que eu faço para sair dessa lama de tantas teorias jurídicas que acabaram me deixando uma pessoa menos humana, né? Como é que eu faço para ter essa experiência que você tem, que você fala com tanto gosto, de como a literatura te transformou em alguém mais humano e vem me transformando? Então, e aí isso se relaciona também um pouco com a pandemia, porque essa procura pela humanidade vem crescendo um pouco, né? A gente está num momento realmente horroroso, né, de se viver, de muita angústia, muita ansiedade, muita incerteza, que as pessoas estão em casa, diante de si mesmas, diante de seus próprios pensamentos, que é algo que ultimamente a nossa geração não tem mais condição, está sempre né, um monte de coisa acontecendo, não para pensar, e você se vê, né, diante de seus pensamentos, que é algo difícil até de lidar, né, com os nossos anseios, e esses anseios, eles são muito presentes na literatura. Então, talvez quem tem já esse hábito de ler, consegue se identificar e pensar, ó, não estou sozinho, isso que eu sinto não é único. Isso já vem sendo sentido pelo ser humano há muitos anos. E aí, nesse momento dessa busca, né, de estar sozinho, também vem uma procura por hábitos mais saudáveis. Eu senti uma procura maior das pessoas pela leitura durante essa pandemia. E espero que isso se mantenha, que isso talvez seja um dos poucos efeitos positivos aí que fiquem desse momento. E aí o que me fez parar também para pensar, né, mas por que será que precisa disso acontecer para as pessoas pensarem na importância da literatura? E a verdade é que nesse cenário de profissionais do direito tão ligados, né, às leituras técnicas e acadêmicas, vem muito de uma visão utilitarista da nossa geração. A nossa geração, eu com 27 anos, já sinto isso, já sinto das gerações um pouco acima de mim também, das gerações que vêm vindo, de uma procura a todo momento de estar usando o seu tempo para algum fim específico. Então, assim, se eu vou ler algo que vai me trazer resultado para o trabalho, que vai me fazer eu gerar alguma coisa disso, como se fosse gerar riqueza disso, fazer disso ser um tempo útil. E, por outro lado, quando se fala em ficção, a ficção está muito ligada para essas pessoas, a visão da ficção como algo de perda de tempo, né? Então, a leitura da ficção, da literatura, seria uma perda de tempo, porque se eu vou parar para ler, eu vou ler alguma coisa que vai me trazer um benefício. E aí, quando na verdade o que eu tento mostrar e o que eu aprendi ao longo do tempo, que é muito importante a gente falar, é o contrário. Como a gente tem que enxergar a literatura como algo que vai trazer muitos benefícios para a gente. E aí quando a pessoa pergunta, mas o quê? Né? Porque a pessoa está pensando sempre um benefício mais imediato. Então, até quando pensa em livros, vai pensar, tá, então para ter um vocabulário melhor, para ter um conhecimento sobre, né, como escrever melhor, então será que se eu ler literatura eu vou escrever melhor, petição? Mas é algo, isso lógico que é um efeito prático e positivo, mas eu acho que vai muito além disso, né? A literatura, ela consegue nos aproximar e nos colocar no lugar do outro de uma forma muito impressionante. É uma ferramenta de empatia, assim, que eu acho difícil de a gente encontrar em outras atividades. Mesmo no nosso direito, a importância da empatia para o direito, seja do ponto de vista de quem julga ou do ponto de vista de quem está advogando, é importantíssimo. Como é que eu vou defender o lado de alguém que eu não, né, cuja perspectiva ou cuja situação de vida eu não vivi, né, que está tão distante de mim? Como é que eu vou poder julgar duas partes que estão em situações de vidas que eu não vivi? E se eu tenho essa lacuna de conhecimento por conta da minha situação de vida, então minha condição de vida nunca vai me permitir que eu viva essas outras realidades, o livro vai me permitir isso, né? O livro vai fazer com que eu me aproxime de uma realidade que talvez eu tenha que me deparar profissionalmente. Então, quando eu digo, né, qual é o benefício da leitura, essa capacidade de trazer para a gente nos aproximar da visão do outro, né? E eu não posso dizer nunca que isso vai me colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou conseguir viver, nunca vou sofrer o preconceito de alguém, né, de alguma pessoa negra, nunca vou sofrer o preconceito de uma pessoa LGBT, não vou sofrer o que uma pessoa periférica vive, um jovem periférico, as dificuldades que ele vive. Mas a literatura ela vai conseguir me aproximar disso. Isso é muito importante porque isso vai me transformar. Isso é um processo de humanização que vem se perdendo,
né? Então, se tem algo que eu vejo na literatura como benefício, e que é um benefício que, além de ser algo profissional também que vai te ajudar, isso é como ser humano, é nos aproximar da condição humana do outro. E lógico, quando a gente pensa na literatura, né, e na relação com o direito também, a gente vai pensar muitas vezes nos clássicos que nos vêm à cabeça. Então, né, a literatura russa, o conhecimento de Dostoiévski sobre o psicológico humano, como ele consegue nos aproximar disso, como Tolstói analisa as relações humanas sociais de uma forma brilhante. Vamos de Shakespeare, né, os paralelos que a gente consegue fazer com a literatura e o direito, né, com casos práticos praticamente. Mas eu também gosto de falar e lembrar, para que a gente não se esqueça também da literatura contemporânea nisso, né? A literatura contemporânea, ela pode suprir um pouco a falta de que talvez as nossas universidades tenham de uma experiência mais prática, e não prática em termos procedimentais do que eu estou trabalhando, mas práticas de uma realidade do nosso direito. A realidade que a gente vê na faculdade, de teoria, não é a realidade que a gente vai ver no dia a dia. Principalmente quem trabalha né, em um defensor público, quem vai trabalhar com pessoas, né, em condições hipossuficientes, como é que a pessoa vai estar perto dessa realidade? Então, pode suprir essa falha. A literatura contemporânea, ela tem uma função muito importante nisso, porque da mesma forma que a literatura mais clássica vai tratar de questões universais, a literatura contemporânea pode ser que tenham livros que sejam clássicos desde já, mas ela vai escrever muitas vezes para a nossa geração, para o momento atual que a gente está vivendo. E o que significa isso? Significa que eu vou me deparar com a realidade que está longe de mim em termos de vida, mas muito próxima, às vezes, em termos de proximidade, né? Então, eu gosto muito de pensar também, na hora de conversar sobre esse tema, isso, precisamos abrir os nossos olhos para a literatura contemporânea também, como uma forma de suprir essa falta de realidade que a gente tem no nosso dia a dia, até como muitas vezes privilegiado, né? E aí também vem outro passo, na hora que até está relacionado a essa questão de literatura contemporânea, que vai no momento da escolha, né? Além do livro ser uma ferramenta importante de empatia, eu acho que esse resultado e a importância do livro vem antes mesmo da leitura, do início da leitura. Isso está no momento que a gente escolhe um livro. A gente tem que pensar na escolha do livro como um momento uma ferramenta também de redução de injustiça, de discriminações. E por que isso? Porque eu preciso ter, e eu incentivo muito isso, e foi algo que eu fui criando né, recentemente, uma visão e uma escolha consciente do que eu estou lendo. E quando eu digo isso, assim, eu até gosto de perguntar para as pessoas, né? Se você pegar os seus últimos 10 livros, quantos desses livros foram escritos por autoras mulheres? Né? Quantos desses livros foram escritos por autores negros? Quantos desses livros foram escritos por autores que saiam e fujam do eixo de Estados Unidos e Europa, né, de literatura europeia e norte-americana, que a gente está tão acostumado a ver? Então, é conseguir passar a escolher os livros de forma consciente, de forma a diminuir também injustiças e discriminações no próprio mercado editorial. Não é que se a gente lê pouco menos mulher, não é porque elas não escrevem. Hoje em dia tem muita produção boa, também tem produção antiga. Lógico que tem que considerar que nas últimas décadas e no século passado, a mulher estava muito mais limitada a uma função de casa, e por isso a gente deve ter perdido aí milhares de obras valiosas de mulheres que não puderam escrever por essa visão limitadora da sua função na sociedade. Mas hoje em dia não, tem muita mulher escrevendo, muitos autores negros escrevendo. O problema é que enfrentam nas grandes editoras e no mercado editorial uma dificuldade de publicação. Então, quando a gente percebe que a gente também tem que, na hora de escolher um livro, prestar atenção nisso, então vou tentar buscar editoras menores, vou tentar fugir dos best-sellers, para perceber que tem muita coisa boa e que é por meio dessa escolha também consciente dos livros, você consegue fazer a sua parte e eliminar a injustiças e discriminações. Tá? E eu gosto também até quando eu falo sobre esse tema, essa semana passada eu fiz uma palestra para a Escola Paulista de Magistratura aqui de São Paulo, então para os juízes, né, o tema da conversa foi leituras de quem julga, e foi muito interessante porque
a gente tem que, a gente percebe que dentro de todos nós, juízes ou não, a gente tem o nosso julgador dentro. A gente julga, ainda mais na nossa criação, uma sociedade cheia de barreiras, de tabus. Eu acho que os livros eles nos ajudam a fazer com que esse julgador interno nosso ele se desconstrua um pouco, né? E que faça com que você, se colocando no lugar do outro, você compreenda mais o outro, né? Que você não pode saber de outras formas porque é uma realidade muito distinta. E ao compreender e se colocar no lugar do outro, você vai conseguir, isso vai permitir com que você respeite o outro. Então, a empatia nada mais é do que a origem do respeito e da compaixão pelo outro. Então, isso é muito importante, seja que a gente concorde ou não, principalmente no momento desse de total polarização que a gente vive, você ter tolerância e respeito pela opinião do outro, pela opção, orientação sexual do outro, né, pela condição que o outro vive, é muito importante. E aí, eu até queria deixar aqui como sugestão, separei você bem breve 5 livros que eu acho que abordam a questão de injustiças, sejam elas com alguma relação mais direta com direito ou não, e na própria história a gente consiga entender essas injustiças, em 5 livros de ficção e 5 livros de ficção de autores contemporâneos, e até alguns deles nacionais, que mostram a importância também da gente prestar atenção na literatura nacional contemporânea, que às vezes fica muito esquecida. E quando eu pergunto para algumas pessoas, né, de exemplos de jovens autores, a gente não sabe nem dizer, porque a gente não dá muita atenção a isso. Então, aqui eu vou deixar 5 dicas. A primeira é um livro que chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é uma autora brasileira, já ela é mais velha, mas ela é uma autora negra, periférica, né, nasceu em situação simples, e ela descreve muito aqui essa realidade, uma realidade que da vida, né, do brasileiro, da maior parte dos brasileiros, das injustiças sociais que estão em volta dos brasileiros e que a gente acaba esquecendo e muitas vezes nem lembrando da existência. Tá? Chama Olhos d'Água, então, da Conceição Evaristo. Um outro livro também nessa mesma linha que eu gosto muito, de uma outra autora brasileira que já faleceu, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, O Diário de uma Favelada. Também era uma mulher que nasceu numa favela, sem formação escolar, e ela escreveu, e esse livro é muito interessante porque ele conserva, né, os erros gramaticais que fogem daquele do padrão culto do português, né, que a gente até faz pensar em questão de preconceito linguístico, e nos mostra uma realidade muito intensa do que é realmente ser brasileiro numa situação tão adversa. Né? Um outro livro aí aqui é de não ficção, do Drauzio Varela, que é o Prisioneiras, que também nos mostra aí, para quem é operador de direito, uma realidade muito triste do sistema carcerário. Um outro autor brasileiro, que é o Michel Laube, e aqui é o Tribunal de Quinta-feira, que vai falar do tribunal da internet que a gente tanto vê hoje em dia, né? De como há juízes anônimos pelas redes sociais massacrando outras pessoas que não têm nem direito de defesa e não têm nem acesso a qualquer um dos princípios que a gente tanto aprende, né, na faculdade. E, por último, A Balada de Adam Henry, do autor britânico Ian McEwan, que vai trazer a história de uma juíza que tem que se deparar com uma situação que foge muito do que ela está acostumada a ver, né, nos dias de julgamento, que é a questão da possibilidade de doação de sangue para uma criança cuja família é testemunha de Jeová. E é muito interessante porque essa juíza se aproxima muito dessa situação. Ela sai um pouco do papel dela de juíza como um Estado e um órgão né, institucional, como algo humano. Então, um papel humanizador dessa juíza. Então, acho que pode nos trazer aí perspectivas diferentes também do que a gente está acostumado a ver de relação entre direito e literatura. Então, desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria deixar essas palavras e agradecendo aqui mais uma vez o convite. Passou um pouquinho do tempo, mas valeu a pena. As suas indicações foram muito importantes, importantíssimas. Obrigado. Eu fiquei atento para a colocação sua inicial no que respeita à questão dos advogados, da classe jurídica, dos juízes, dos operadores do direito, deles não serem muito contumazes na leitura, né? E que são absorvidos pelas leituras técnicas. Não obstante, nós sabemos aí que as redes sociais aí estão
cheia de meios, de instrumentos para o exercício profissional, até, às vezes, esgotando e afastando a criatividade, né? Mas Exatamente. nós estamos aí, vivemos uma situação no nosso país, inclusive do ponto de vista da educação jurídica, bastante lamentável, né? Nós todos aqui fomos alunos do professor Técio Sampaio Ferraz, né? E aprendemos muito com ele, e estamos vendo aí um universo de faculdade de direito, cursos de direito, faculdade nem se fala mais, cursos de direito que praticam um verdadeiro estelionato educacional, né? Vendendo diplomas aí à prestação, sem qualquer conteúdo, né? E a realidade mercadológica é a pior possível. E quem está na militância realmente precisa aprender com a vida e aprender com a arte, e vice-versa, né? Estamos muito gratos, Pedro, pela sua notável e valiosa contribuição. Agora não se vira nos 30, você vira nos 3, né? Então, eu acho que 3 minutos é muito pouco para dizer do nosso sentimento de gratidão, sobretudo ao nosso mestre, o professor Técio Sampaio Ferraz, a quem eu passo a palavra para, em nome de todos nós, fazer esse fecho nessa cerimônia do adeus, né? Adeus temporário, né? Lembrando aquele livro da Simone de Beauvoir, né? Muito obrigado pela deferência. Não? Eu ouvi atentamente as outras exposições e os seus comentários. Acho que nós chegamos ao objetivo dessa sessão, enfim, de trazer a relação entre o direito e a arte mais proximamente. É óbvio que quem lê, quem gosta de literatura, percebe a relação e vice-versa, não? Quem se dedica ao direito é impossível que não perceba isso. Mas, até por conta das deficiências na educação dos cursos de direito, isso se perde no correr do tempo, e cada vez nós nos influenciamos mais, não? Nas nossas burocracias, como bem a Andrea mostrou, não? Você está tão enfiado dentro da burocracia que ninguém percebe o que está acontecendo à sua volta. Acho que o Pedro mostrou isso do seu lado também, não? Ressaltando essa importância da leitura para que nós possamos entender o outro, que ele insistiu várias vezes. Não? Eu apenas concluiria no sentido de que a literatura ela é importante, não apenas para mostrar a vida, não? Mas para mostrar a vida e a vida jurídica, e para aqueles que lidam com o direito, de uma forma muito especial. Eu só lembrei o seguinte: a vida oferece muito de arte. Toda hora nós encontramos personagens, eles estão todos à solta por aí. A Andrea percebe isso muito bem nos seus livros. Mas aquilo que está no livro não é esse conjunto solto, é alguma coisa que só o autor percebeu, juntou e apresentou de uma forma extraordinária. Esse é o lado importante da arte, esse é o lado importante de uma literatura. Ver o que acontece, qualquer um vê, mas trazer isso num conjunto de unidade e que mostre tudo de uma forma muito clara, esse é o trabalho do autor. O autor é uma personalidade importante nesse nosso conjunto. Muito obrigado. Gratíssimo, professor Técio. Muito gratíssimo. Em nome do nosso Conselho Federal, do Rony, da Reza Nacional, de todos, nós todos somos devedores e tributários dessa generosidade de todos vocês, expositores. Muito grato a todos. Obrigada. Prazer enorme. Obrigado. Tchau, tchau.